trabalhar fora do país, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: não é a qualidade agora, tá? A qualidade eu nem vou comentar aqui porque isso é necessário. Lembra que eu falei que sempre ali uma das primeiras coisas é a qualidade do trabalho? Falei isso em algumas aulas passadas, né? Aqui, a qualidade é essencial para você poder trabalhar fora do país, tá? Ninguém quer contratar projetos ruins, concordam comigo? A pessoa quer contratar algo de qualidade. E a primeira coisa que você precisa entender para trabalhar fora do país é criar o portfólio certo. Essa é a primeira coisa. Você precisa entender o seguinte: cada país, Estados Unidos, Europa, Brasil, cada país tem uma arquitetura diferente. Então, às vezes, se você estiver fazendo prospecção em um país diferente do Brasil e o seu portfólio é baseado em casas do Brasil, esse cara provavelmente não vai achar o seu portfólio interessante, porque não condiz com aquilo que ele trabalha. Eu sempre falo isso também, né, da gente criar um portfólio específico para aquele tipo de cliente. Então, quando você for trabalhar fora do país, o que vai acontecer? Você vai ter que estudar um pouco ali sobre aquele país, aquele determinado país que você deseja trabalhar, ver qual é o estilo de arquitetura dos projetos desse país e desenvolver pelo menos um projeto específico da arquitetura desse país. Pelo menos isso, tá? Aí você pode criar ali aquele formato PDF, portfólio da Fisgada que eu comento, né? Que é um único projeto dentro daquele PDF e você entra em contato com essa pessoa mostrando esse portfólio. Você não vai mostrar o portfólio X, você não vai mostrar o portfólio Y, porque ele não vai condizer com aquilo que aquele cliente trabalha. Então a primeira coisa que você tem que entender é isso, tá? Olha só que interessante. Se a gente vir aqui no meu Behance, esse Behance aqui, ele é um Behance que eu criei para trabalhar com alguns profissionais fora do país, tá? Aqui no Brasil até tem, mas é uma minoria, tá? Fora do país, principalmente Estados Unidos, Flórida, Miami, tá? Que é onde tem uma demanda muito alta de projetos temáticos. E quando eu soube disso por uma amiga, né? E eu resolvi criar um ou dois projetos, eu não me lembro agora se foi um ou dois ou foi até mais, agora eu não me recordo disso. Mas eu criei ali uns 2 projetos desenvolvidos para esse tema, que era projetos temáticos, e fui fazer prospecção ali naquela região dos Estados Unidos, ali naquelas cidades, para poder trabalhar com esse tipo de projeto. Hoje, eu trabalho com 2 clientes fixas. 2 clientes fixas, com os valores fixos, mensais. Já fazem mais de 3 anos que eu trabalho com uma dessas clientes, trabalhando com projetos temáticos. Então, olha só, quando você entra, você analisa esse tipo de portfólio, o que eu tenho nesse portfólio? Eu não tenho fachada de casa, eu não tenho aqui um lavabo, eu não tenho aqui um prédio, eu não tenho aqui uma mata com a cabana. Eu só vou ter aqui quartos temáticos, garagem, salão de jogos. É esse o tema. É esse o tipo de projeto que aquele cliente trabalha. Que a hora que ele bater o olho, ele vai se identificar. Ele vai se identificar. E aqui, ó, o que tá valendo aqui é a criatividade, tá? Isso aqui eu desenvolvo do zero, desde a etapa de modelagem à etapa de render. O cliente só me diz qual é o tema que ele quer. E eu que crio toda a parte do projeto, desde a etapa de modelagem até a etapa de render. Olha só. Então, quando eu mostro esse tipo de portfólio para quem trabalha com esse tipo de projeto, o cara vai falar assim: caramba, é exatamente esse cara que eu preciso. Olha só quantos projetos temáticos ele fez. Inclusive, eu preciso atualizar isso aqui, tá? Preciso atualizar isso aqui. Só esse mês, quer ver? Só esse mês aqui. Olha só, em setembro. Olha aqui quantos temáticos eu desenvolvi aqui, ó. A gente fala que é Loft, tá? Loft do Avatar. Tem aqui um que eu gostei demais, que a cliente também gostou, que eu desenvolvi. Do Tarzan. Olha só que lindo.
Vários e vários quartos. Só esse mês aqui eu fiz bastante coisa. Quarto do Mickey, quarto dos Toy Stories. E você vai perceber, Moana, olha aí. Olha que legal. Vai perceber que os tipos de projeto que eu estou criando aqui, que eu quero conversar, é com quem trabalha com esse tipo de projeto. Eu não vou mandar isso aqui para um arquiteto que trabalha com fachadas de casa, né? Concordam? Felipe, quero trabalhar com fachadas de casas, mas lá dos Estados Unidos, você vai pesquisar qual é o tipo de fachadas que existem nos Estados Unidos. Olha só que legal. Se a gente pôr no Google aqui, olha como que é diferente, né? Olha como que é diferente de uma fachada convencional aqui da cidade. Mesmo que seja em bairro, mesmo que seja em condomínio, você não vai encontrar, não vamos dizer não vai, né? Mas dificilmente você vai encontrar uma fachada com estilo americano, que é essas fachadas que a gente está vendo aqui, olha só. Pode haver? Pode. Ali em Gramado tem algumas, eu já vi. Mas você vai criar um portfólio com esse tipo, com esse estilo de projeto. Se você quiser trabalhar fora do país. Olha aí, como que é bem diferente, né? Do que a gente elabora aqui no Brasil. Olha só, tem um jardim bem grande na frente. A gente tem um recuo grande aqui na frente, né? Não é aquela coisa de 5 metros de recuo que é a grande maioria aqui do Brasil. Os estilos da casa, a maioria telhado aparente, não tem aquela coisa de telhado embutido. Então você vai trabalhar com esse estilo de projeto para desenvolver o seu portfólio. Ai, Felipe, mas eu não sei, eu não tenho um projeto para criar um portfólio. Gente, você não precisa de um projeto para criar um portfólio. Eu com essa imagem aqui, ó, se eu fazer o download dessa imagem aqui, dá pra gente criar o nosso projeto. Você não precisa de um DWG ali para seguir linha por linha. Eu ensino isso aqui no canal do YouTube, tem também. A gente criar uma modelagem a partir de uma imagem. A partir de uma imagem, a gente desenvolve toda a etapa de modelagem. Então, o primeiro ponto que você tem que entender é isso, tá? É conversar ali com aquele cliente, com aquilo que ele deseja ver. Não adianta você chegar com um projeto que ele não trabalha. Outra coisa que me perguntam muito, segundo ponto, Felipe, onde que eu consigo falar com esses clientes? E eu preciso falar inglês? Eu preciso saber falar inglês? Eu preciso saber falar outra língua para poder trabalhar com esses clientes? O que vocês acham, galera? Não. Eu não falo inglês, tá? Bem por baixo, umas palavrinhas bem básicas. Me considero péssimo em inglês. Eu tenho clientes nos Estados Unidos. E não é um, não. Não é um e nem dois. Tenho mais. Tenho clientes no Canadá. Tenho clientes em Portugal. Os estilos de projetos são diferentes. E eu não falo inglês. Muitos clientes, olha só que legal. Acredite, tá? Tem muitos profissionais lá fora, muitos, que são brasileiros. Tem muitos profissionais lá fora que são brasileiros. Mas, caso você entre em contato com algum americano ou com alguma pessoa de um outro país, cara, você vai entrar em contato com a língua dele, você não vai entrar em contato em português. Felipe, mas eu não sei inglês. Você vai usar o Google Tradutor, você vai usar o ChatGPT para te ajudar nessas informações. Hoje, para a gente fazer isso está muito fácil. A gente criar uma carta de e-mail ali através do ChatGPT, se você utilizar os comandos certos, para você ter uma conversa legal com aquele cliente específico, você vai sempre conversar traduzindo. E é muito simples, gente, muito simples de fazer isso. Você não precisa saber falar inglês, você não precisa ser fluente em inglês ou em outra língua para você conseguir trabalhar com esses tipos de cliente. Não precisa não, tá? E essa é uma dúvida de muita gente, Felipe, preciso falar inglês? Preciso falar inglês?